Olá, tudo bem? Vamos a mais um maravilhoso entendimento e esse vídeo é curto mesmo, tá? Esse vídeo vai ser mais curto do que coice de leitãozinho. E eu quero falar um assunto que isso daqui, cada 3 vídeos meu, um vídeo eu acredito que deveria ser gravado a esse tema, a esse respeito. Por quê? É um versículo que, para uma pessoa que quer conhecer a Bíblia, que quer conhecer os 66 livros, só tem um versículo que explica toda a situação. Um versículo explica todos os ocorridos, todos os acontecimentos bíblicos. Um versículo apenas. Quando você, do outro lado aí, você que é um religioso, você que é uma pessoa que tem interesse em conhecer a Bíblia, quando você conhecer esse versículo, então será resumido 66 livros em um versículo só. Aí você deve estar falando, não, esse cara é um herege, esse cara deve ser um brincalhão. E as palavras de Jesus de Nazaré? Teve a época, teve os destinatários, que eram os judeus. Mas e as palavras de Paulo? Teve os seus ouvintes, os gentios, porque ele disse, lá em Colossenses 1:23, que toda criatura nos dias dele ouviu o evangelho. Foi pregado o evangelho para todas as pessoas. Então o que restou? O que restou foi a conclusão, foi o cumprimento deste versículo que agora eu quero te mostrar. Ah, mas eu já assisti esses vídeos seus. Tudo bem, mas eu não assisti ainda. É para você. Ou mesmo para você que já assistiu. Mas é uma enxurrada de heresias que tem por aí, é uma enxurrada de pessoas, de canais de YouTube falando isso, que até que eles já ouviram esse versículo, a respeito desse versículo 50 vezes, ainda paira uma pequena dúvida, paira uma pulga atrás da orelha. Então vamos falar desse versículo novamente, sem se cansar, sem nos cansarmos de falar dele, porque ele é a conclusão de toda a Bíblia. De que versículo eu estou falando? Se pudesse, né? Se tivesse como você está concatenado comigo aí, você já ia falar, é esse versículo, esse capítulo desse livro. Porque você entendeu, você já compreendeu que tudo se cumpriu através do conhecimento deste versículo. Então, eu vou pegar essa Bíblia tradicional hoje, olha aqui, ó. Você conhece essa aqui? Deixa eu ver se está aparecendo lá. Aqui, ó. Essa daqui, Almeida Corrigida Fiel. Essa é a mais tradicional que existe por aí, ó. É uma Bíblia maravilhosa, a capa dela é como se fosse uma capa de couro. Aqui, ó. Dentro das minhas 48, 49 Bíblias, tem ela aqui, ó. Bíblia maravilhosa, algumas referências, poucas as referências dessa Bíblia é pontual. O texto dela é quase sem ressalva, a não ser versículos acrescentados, que aqui tem, tá? E os versículos acrescentados aqui não é colocado nem colchete e nem observação nenhuma. A pessoa lê e fala, tá vendo? Tem demônio, porque está escrito. Tá vendo? A Trindade existe, porque está escrito. Mas quando nós vamos lá no Códice Sinaítico que nós conferimos, nós vemos que o texto é excelente, porém não é perfeito. Nenhum texto bíblico ele é perfeito. Ah, mas e a King James Fiel? Tem falha. Ah, mas e a NVI? Tem falhas. A Bíblia Dake, essa é a pior de todas. Se você tiver uma Dake, uma hora, fala assim para mim, coloca aí no comentário. Fale alguma coisa da Bíblia Dake. Sabe o que eu vou falar para você? Toca fogo. Não por causa do texto disso aqui, mas por causa dos estudos. Então, vamos ler. Abra sua Bíblia aí, seu aplicativo, o texto bíblico que você quiser. Primeiro, Apocalipse, capítulo 1, versículo do 9 em diante. Vamos ver se é do 9. Eu quero ler o 9. O 9 e o 10. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 9. Eu, João. Então quem é que estava falando aqui? Era o apóstolo do amor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Você entende por que João foi mantido vivo?
Você entende porque lá em João, depois você dá uma olhadinha lá no livro histórico de João, capítulo 21, versículo 22, você entende porque Jesus disse a Pedro, Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa a ti? Quanto a você, siga-me. Então, olha que coisa interessante. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A fiel testemunha, João. 10. Fui arrebatado. Preste atenção. Você quer conhecer os 66 livros? Você quer conhecer se Jesus já voltou? Se já ocorreu o juízo final, o juízo eterno? É esse versículo que dá o entendimento. Entenda esse versículo e você vai entender toda a Bíblia. Eu fui arrebatado. O que é arrebatado? Fui tomado, fui tirado, fui levado, fui transladado, fui conduzido. Eu fui arrebatado no Espírito. Veja, não foi na carne, o corpo carnal de João, não. Foi o Espírito, porque o Espírito de João estava concatenado, estava ligado com o Espírito do Cristo ressuscitado, do Alfa e o Ômega. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Olha aqui. Então ele foi tomado, foi arrebatado, foi tirado em um dia especial. E aqui chama-se no dia do Senhor. Aí a religião pega aqui os doutores, os teólogos e coloca que o dia do Senhor representava o primeiro dia da semana. Mentira cabeluda. O primeiro dia da semana era domingo. E o dia do Senhor foi o dia que Deus falou que ele derramaria do cálice da ira dele sobre os israelitas. Jesus disse, Lucas 11, Jesus disse, Mateus 23, que o dia do Senhor seria a cobrança de contas, quando aquela geração, a geração que Jesus falou lá no ano 70, iria pagar todas as contas, desde a morte de Abel até Zacarias. Então, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Voz de trombeta, som de trombeta era chamamento para a guerra, para o combate. Versículo 11, que dizia, então essa voz, como de trombeta, falava, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega. Quem era esse? O primeiro e o derradeiro. Quem era esse? E o que vês? João foi tirado em espírito e foi falado para ele, João, tudo que você está vendo, você escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, lá na Ásia Menor. Dali, na Ásia, dava mais ou menos entre 80 e 100 km, olhando no mapa bíblico. E envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí fala Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Então, olha, era o dia do Senhor e ele foi arrebatado, foi tomado. Aí você do outro lado está falando, nossa, mas você é muito arrogante, você é muito presunçoso, você é muito soberbo. Quem garante para você que esse dia do Senhor não era domingo e que era o juízo de Deus? Eu, na maior calma possível, por isso que eu estou fazendo esse versículo pontual, eu quero te dizer, olhando nos seus olhos, olhando na bolota dos seus olhos, na bolota dos seus olhos, assim fala, não é malandragem não, é um comediante que tem por aí que eu gosto de ver, olha aqui na bolota dos meus olhos aqui, então eu estou falando olhando na bolota dos seus olhos, eu sei porque eu procurei saber o que significava esse o dia do Senhor. Eu procurei entendimento a respeito desse o dia do Senhor. O que seria? Se realmente seria sábado ou domingo. E eu fui atrás, e também vou ler apenas 3 versículos, pontual, que o profeta Amós disse. Abra aí sua Bíblia, Amós, profeta Amós, lá no capítulo 5, versículo 18 ao 20. Leia. Espero que você consiga interpretar o texto.
o mínimo possível, pelo menos. No 18, versículo 18 de Amós 5. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Versículo 19. É como um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? E escuridão sem que haja resplendor? Pronto. Isso está em Amós, tá? Agora esse dia do Senhor está em Ezequiel, Jeremias, Isaías, Malaquias, Sofonias, Lamentações. Todos os profetas falaram a respeito do dia do Senhor. Porque o dia do Senhor era o dia de vingança. O dia do Senhor é o dia do juízo de Deus. Por isso que nós sabemos, nós entendemos hoje todos os 66 livros da Bíblia. Todos os 66. Aí você fala, mas como assim vocês entendem? Porque tudo se cumpriu. O entendimento perfeito é tudo se cumpriu. Esse é o entendimento perfeito de tudo que você quiser. Ah, fala sobre isso, tudo se cumpriu. O livro do Apocalipse, ele foi escrito os 22 capítulos para o dia do Senhor, para o juízo de Deus. Para isso, João foi mantido vivo para ser a fiel testemunha de Jesus Cristo e escrever os 22 capítulos e esses pergaminhos, esses escritos, serem enviados para os irmãos que se reuniam nas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, avisando que o dia do Senhor, tão falado pelos profetas, havia chegado. Avisando que aquele juiz que Jesus falou lá em Mateus 24, que Pedro também falou, que Tiago falou, que o juiz já está às portas. Então, o dia do Senhor, aqueles escritos, foi para falar às 7 igrejas que esse dia tinha chegado. Que o juiz que estava às portas havia começado o julgamento. E que o cálice da ira de Deus havia começado. E que as contas dos judeus estavam começando a ser cobradas. Simplesmente é esse o entendimento. Então quando você entender Apocalipse 1, 10, tudo que você aprendeu na teologia, tudo que você aprendeu na sua religiosidade, você vai considerar como esterco, você vai considerar como estrume, você vai considerar como lixo. Você vai fazer a mesma coisa que Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, fez. Considerou tudo que ele aprendeu a respeito do Velho Testamento, das leis, como esterco, como lixo, como estrume. Assim é todo aquele que consegue ter o discernimento, ter o entendimento de Apocalipse capítulo 1, versículo 10, tá bom? Então, esse vídeo é curto, eu vou encerrar ele agora, e eu peço a sua colaboração, dando aquele joinha, compartilhando esse vídeo, e se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho. Vamos em frente, falando da palavra do nosso Criador, falando da palavra do Pai, do nosso Espírito, tá bom? Então, até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.